No vídeo passado, né, falamos um pouco sobre a mitologia grega de Sísifo, né, contando um exemplo de estar sempre patinando no mesmo lugar. Así que bueno, sejas todos bem-vindas a nosso canal Entre Amigas no Japão e hoje damos continuidade a esta linda história. Então, hoje decidimos contar a história de Sísifo. Ele foi o rei fundador de Corintos. Ele viu o sequestro da belíssima Edna. Ele viu que uma águia a levou e essa águia era montada por Zeus, que sequestrou a Edna. Edna era filha do deus do rio, né, que estava numa tristeza homérica, pois a filha havia sumido. Sísifo safado, né, queria tirar vantagem do ocorrido, né, pois ele tinha a informação, sabia que tinha sequestrado a Edna, a filha do deus do rio. E Sísifo daria a informação, mas pediria algo em troca. Já começou errado. Tirar vantagem de alguém que está em um desespero para garantir seu benefício próprio? O que Sísifo fez, Marcela? Em troca da informação, Sísifo pediu ao rei dos rios uma nascente, né? Um rio esplêndido em sua propriedade, ou seja, no reino do Sísifo, né? O rei do rio prontamente atendeu o pedido do Sísifo. Por outro lado, Zeus, quando soube que Sísifo o denunciou, óbvio que ficou muito bravo, ficou irado, ficou furioso, mandou Thanatos, o deus da morte, para levar Sísifo e foi condenado à morte por ter denunciado Zeus. Sísifo está perdido, asustado, pues nunca imaginou que se iria se meter em tamanha confusão, né? Mas Sísifo era esperto, ou ele achava que ele era esperto, né? Logo teve uma ideia incrível. Qual era a ideia, Nara? Ele enganou a morte, ou seja, enganou Thanatos. Acredite, é difícil enganar a morte, mas ele conseguiu ao dizer que iria presenteá-lo com um colar. Mas na verdade, né, não era um colar, sim uma corrente, né, que aprisionaria a morte, ou seja, Thanatos, né, ficaria preso à corrente e não a um colar. Foi aqui que Sísifo enganou a morte, que ficou acorrentada, né, pelo colar que seria presente de Sísifo, né, que na verdade era uma corrente que fez a morte prisioneira. Então, o que foi um grande problema, porque ninguém mais morria. E a população só aumentava também. Não havia um equilíbrio com a taxa de nascimento, com a taxa de mortalidade. Ficou tudo errado naquele reino. En este caos total, né, Ares, o deus da guerra, ficou bravo porque a guerra precisava de mortos, né? Então, Ares vai até Corinto e liberta a Thanatos da corrente que o aprisionava. Desta forma, Thanatos iria concluir a missão de levar Sísifo para a morte e seguir o ciclo da vida: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas Sísifo é esperto, para não dizer safado, né? Pediu que sua esposa, né, que chamava Mérope, não fazer uma cerimônia em sua morte, né? Não prestar homenagem, ou seja, não fazer o funeral caso ele morra. Então, a esposa de Sísifo, ela assim obedeceu. Quando Sísifo chegou no mundo subterrâneo, no mundo dos mortos, encontrou com o deus Hades, o deus dos mortos. Sim, porque o Thanatos, o deus da morte, e Hades é o deus dos mortos, ok? Os que já estão mortos. Esclarecido quem é quem, né? Continuamos ao chegar ao mundo de Hades, né? Deus dos mortos, né? Sísifo faz outra besteira, né? Tenta enganar a Hades falando que em sua morte a esposa dele não fez
um funeral, né? Ou uma cerimônia para ele, né? E gentilmente pede que retorne ao mundo dos vivos para fazer uma visita rápida à sua esposa e diz: já volto. Então, e vocês acreditam que Hades concede o pedido e Sísifo engana Hades e não retorna ao mundo dos mortos? Pronto, enganou duas vezes o Thanatos e o Hades. Então, primeiro enganou a Thanatos, o deus da morte, né? Enganando que ia lhe apresentar como um collar, e na verdade era uma corrente que aprisionou a morte, né? E agora enganou a deus dos mortos, né? Que ia para o mundo dos vivos e já voltar, e não voltou. Sísifo fugiu com a sua esposa e ele teve uma vida longa, mas Sísifo ele era um mortal e quando chegou na velhice ele teve que retornar ao mundo dos mortos. Aí ele recebeu uma punição. Luego que ele retornou ao mundo dos mortos, né? Hades e Thanatos deram uma punição, né? Pior que da própria morte. Então, ele foi condenado a realizar um trabalho cansativo, desprezível, sofrido pela eternidade. Teria que rolar uma pedra enorme, pesada, montanha acima. Né? Mas quando chegasse no topo, se chegasse, a pedra rolaria a montanha abaixo novamente por toda a eternidade. Essa foi a reflexão do mito de Sísifo. Não tentar tirar vantagem de algo que você pode ajudar alguém sem pedir nada em troca. Sim, porque tudo isso aconteceu porque Sísifo queria tirar vantagem, né, de uma situação, ao ajudar o pai da Engina, né? Sísifo pediu algo em troca, né? Aí foi seu erro, né? Fica a lição. Perceberam a potência quando fazemos algo errado? A vida acaba cobrando, né? De uma maneira ou de outra maneira. Então é bom a gente se questionar, a gente fazer uma boa reflexão sobre as relações em comunidade, em sociedade. Né? Será que alguma vez já fomos igual a Sísifo? Ou já fomos alguma vez com as mesmas atitudes de Sísifo? Tratamos de questões existenciais, mostrando exemplos da mitologia grega, né? Para contextualizar a atualidade, né? Ou nos fazer refletir sobre aspectos da vida. Muito obrigada por assistir mais um vídeo, de estar com a gente, de estar inscrito, ou se não está, se inscrevam, compartilhem e dá uns likezinhos para dar uma moralzinha pra gente, trazemos assuntos relevantes. Então, aonde que dá para vocês seguirem a gente? Sí, ahí nos siguen en Instagram, né? Y en TikTok, né? E tá bom, continuaremos trazendo mais material de seu interesse, né? Feito com muito carinho. Así que, bueno, até a próxima e gratidão. Obrigado por tudo.